Oi, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Coração Francês. Aqui, nossa missão principal é te ensinar um francês que fica para toda a vida. Meu nome é Audrey, sou francesa e neste vídeo vou esclarecer uma dúvida muito comum entre os estudantes de francês. Qual é a diferença entre c'est e il est? Eu recebi uma pergunta sobre isso nos comentários e pensei por que não fazer um vídeo. Afinal, essa confusão é bem frequente e quando não entendemos a diferença, acabamos por comprometer o nosso francês. Antes de nos lançarmos no vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e se juntar a nós nas nossas redes sociais. Todos os links estão na barra de descrição. Não hesite também em deixar um comentário abaixo dizendo o que mais te confunde na língua francesa. Sem mais delongas, bora lá! Vamos começar com a expressão c'est. Ela é a contração de ce mais é. Em português, diríamos este é, isso é ou é. Usamos c'est para identificar ou apresentar algo ou alguém. Por exemplo, c'est une bague. Temos que fazer a ligação. C'est une bague. C'est un verre. C'est un verre. C'est un mouchoir. C'est un mouchoir. C'est mon voisin. C'est mon voisin. C'est ma sœur. C'est ma sœur. C'est mon chat. C'est mon chat. Como você viu nos exemplos, usamos c'est comme substantivos masculinos e femininos. C'est ma sœur. C'est mon frère. Não há mudanças. Porém, se o sujeito for plural, não podemos usar c'est. Neste caso, usamos ce sont. Ce sont. Ce sont des lunettes. Ce sont des lunettes. Ce sont des boucles d'oreilles. Ce sont des boucles d'oreilles. Ce sont mes chaussures. Ce sont mes chaussures. Bom, tudo isso é a teoria. Na vida cotidiana, na fala, temos a tendência de usar c'est, mesmo como sujeito no plural. C'est des lunettes, c'est des boucles d'oreilles, c'est mes chaussures. Como vimos, usamos c'est e ce sont para apresentar ou identificar uma coisa ou uma pessoa. Também usamos c'est quando nós anunciamos, por exemplo, no interfone de prédio ou ao telefone. C'est moi, c'est moi, c'est nous, c'est nous. Allô? Oui, c'est Audrey. C'est Audrey. Também é muito comum usar c'est em frases feitas, por exemplo, para indicar lugar, uma data ou preço. C'est ici. C'est ici. Aujourd'hui, c'est lundi. Aujourd'hui, c'est lundi. C'est 10 euros. C'est 10 euros. Também usamos c'est quando queremos fazer comentário geral, falar sobre uma sensação geral. Nesse caso, usamos a forma c'est mais adjetivo. Imagine, você está na montanha e admira a paisagem. Você pode dizer c'est beau, c'est beau. Agora você está em restaurante e está saboreando prato. Você pode dizer c'est bon, c'est bon. Outro exemplo, você está procurando hotéis, mas os preços estão altos. Você pode dizer c'est cher, c'est cher. Ou então você está estudando gramática francesa e tem dificuldade em fazer exercício. Você pode dizer c'est difficile. C'est difficile. Em todos os casos, não importa a que você se refira, você deve usar a forma c'est. Mesmo que o sujeito seja feminino, la montagne
c'est beau. La montagne, c'est beau. Au plural, les embouteillages, c'est fatigant. Les embouteillages, c'est fatigant. Finalmente, usamos se diante de substantivo determinado. En otras palabras, cuando usamos una frase compuesta por determinante e substantivo, usamos se. C'est un professeur. C'est un professeur. Neste exemplo, como a frase é composta por determinante, a palavra un, e substantivo, a palavra professeur, eu uso c'est. Outros exemplos, c'est mon chien. C'est mon chien. C'est une jolie maison. C'est une jolie maison. Já que estamos falando sobre esse assunto, vamos retomar a pergunta que me foi feita nos comentários em relação a este vídeo. No segundo exercício, que é diálogo, temos essas duas frases. On peut manger un morceau avant de regarder le film. A resposta, oui, c'est une bonne idée. Oui, c'est une bonne idée. A pergunta foi por que não podemos dizer elle est une bonne idée. Elle est une bonne idée. Bem, existem duas razões principais. Primeiro, o pronome elle, ela, deve se referir a algo de específico. Por exemplo, tu aimes ta pizza? Tu aimes ta pizza? Oui, elle est très bonne. Oui, elle est très bonne. Neste caso, elle se refere a ta pizza. Sabemos exatamente do que estamos falando. No entanto, no diálogo, a que estamos nos referindo? A ideia de comer algo, ou seja, uma proposta vaga que falta precisão. A segunda razão é gramatical. Como vimos, quando usamos uma construção do tipo determinante mais substantivo, devemos usar se. Por isso, dizemos c'est une bonne idée e não elle est une bonne idée. Para concluir sobre o uso de se, vamos falar sobre a negação e as perguntas. Para construir a negação é muito simples, basta cercar o verbo être como as marcas da negação. Por exemplo, c'est mon livre. C'est mon livre. Ce n'est pas mon livre. Ce n'est pas mon livre. E isso é verdade porque é o livro da minha mãe. C'est une jolie maison. C'est une jolie maison. Ce n'est pas une jolie maison. Ce n'est pas une jolie maison. Quanto às perguntas, preste atenção para sempre usar o singular, mesmo que a resposta seja no plural. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ce sont des lunettes. Ce sont des lunettes. Qui est-ce? Qui est-ce? Ce sont mes voisins. Ce sont mes voisins. Mais uma vez, na fala, vamos simplificar as coisas e, em vez de dizer qu'est-ce que c'est, vamos dizer c'est quoi? O mesmo vale para qui est-ce, que se torna c'est qui, ou ainda c'est quand, ou c'est où, etc. Agora vamos falar de il é, ele é, ele está. Se você quiser falar como um nativo, em vez de dizer il é, diga il est. Il est. Usamos il est para descrever uma pessoa ou uma coisa em particular. Assim, podemos introduzir ou apresentar algo ou alguém como c'est e depois adicionar uma informação descritiva como il est. Por exemplo, c'est mon livre, il est bleu. C'est mon livre, il est bleu. C'est mon chien, il est gentil.
c'est mon chien, il est gentil. Mas atenção à concordância. Se o sujeito for feminino, usamos elle est. Elle est. Por exemplo, c'est Anna, elle est étudiante. C'est Anna, elle est étudiante. Se o sujeito for plural, usamos ils sont ou elles sont. Ce sont mes amis, ils sont brésiliens. Ce sont mes amis, ils sont brésiliens. Ou ce sont mes amis, elles sont brésiliennes. Ce sont mes amis, elles sont brésiliennes. Você também pode usar ele para responder a uma pergunta quando o sujeito da resposta já foi mencionado. Isso evita a repetição. Le chat est rentré? Le chat est rentré? Non, il est toujours dehors. Non, il est toujours dehors. Isso evita a repetir le chat. Non, le chat est toujours dehors. Où est l'arrêt de bus? Où est l'arrêt de bus? Il est au bout de la rue. Il est au bout de la rue. Isso evita repetir l'arrêt de bus. L'arrêt de bus est au bout de la rue. Do ponto de vista gramatical, il est principalmente usado antes de um adjetivo. Il est beau, il est beau, il est gentil, il est gentil, elle est intelligente, elle est intelligente, ils sont généreux, ils sont généreux. Isso também se aplica a certos substantivos que são tratados como adjetivos. Isso inclui a nacionalidade, a profissão, a religião, etc. Isso significa que não devemos adicionar um artigo antes do substantivo. Assim, vamos dizer il est professeur, et non il est un professeur, il est un professeur. Se eu quiser usar essa estrutura, devo dizer c'est un professeur, c'est un professeur. O mesmo acontece com a nacionalidade, il est anglais, et non il est un anglais, ou a religião, il est protestant, et non il est un protestant. Tudo bem até agora? Vamos resumir tudo o que acabamos de estudar como um exemplo concreto. Imagine você está no trabalho e mostra uma foto da sua família para um colega. Você pode dizer: lui, c'est mon frère Silas, il est médecin. Lui, c'est mon frère Silas, il est médecin. Você introduziu seu irmão como c'est e depois deu a profissão dele como il est. Eu te convido a fazer a mesma coisa com sua família. Você também pode se gravar falando em voz alta para trabalhar sua pronúncia. Por fim, usamos il est em frases onde o pronome il tem o papel de um pronome impessoal. Neste caso, il não se refere a nada específico, mas dá sentido à frase. De certa forma, podemos dizer que são frases feitas que devem ser aprendidas de cor. Assim, usamos il est para falar da hora e de expressões relacionadas ao tempo. Il est 10 heures, il est 10 heures, ou il est tard, il est tard. Para falar sobre uma proibição ou uma regra, por exemplo, il est interdit de fumer dans le train. Il est interdit de fumer dans le train. Atenção, neste caso, poderíamos usar c'est. C'est interdit de fumer dans le train. C'est interdit de fumer dans le train. Mas isso é um uso mais familiar reservado à fala. Nesta última parte, eu te proponho colocar seus conhecimentos em prática fazendo um exercício. A tarefa: complete as frases como c'est ou il est.
Nesta frase não há determinante, então eu uso il est. Il est professeur de français. Il est professeur de français. Il est australien. Il est australien. Il est australien. C'est vraiment très bon. C'est vraiment très bon. Neste caso, como não temos contexto preciso, entendemos que se trata de comentário geral. A pessoa pode estar falando de prato. Mas, se conhecêssemos o contexto, poderíamos muito bem usar il est. Por exemplo, poderíamos dizer il est vraiment très bon. Il est vraiment très bon se estivermos falando de músico ou atleta específico. C'est une pomme. C'est une pomme. C'est 15 euros. C'est 15 euros. C'est 15 euros. C'est mon frère. Il est très grand. C'est mon frère. Il est très grand. Neste caso, não faço comentário geral. Estou falando de alguém específico, mon frère. C'est mon meilleur ami. C'est mon meilleur ami. Podemos imaginar que você está na rua e encontrar alguém que conhece, mas essa pessoa não conhece seu amigo, então você pode dizer c'est mon meilleur ami. C'est mon meilleur ami. Il est tard. Nous devrions rentrer. Il est tard. Nous devrions rentrer. Para esta frase, você talvez tenha tido uma dúvida. É normal. Na verdade, para encontrar a resposta certa, era necessário identificar o nível de linguagem. É formal ou informal? A pista é o pronome nous. De fato, no francês falado, usaríamos mais o pronome on ao invés de nous. Assim, a resposta correta era il est tard, nous devrions rentrer. Para usar c'est, seria necessário substituir nous por on. C'est tard, on devrait rentrer. C'est tard, on devrait rentrer. Lembro que eu fiz vídeo sobre a diferença entre o francês formal e o francês informal. Não hesite em assisti-lo. Então, é isso, pessoal. Só me resta agradecer por assistirem até aqui. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Siga-nos também nas nossas redes sociais, todos os links estão na descrição. Antes de nos despedirmos, diga-me, existem aspectos da língua francesa que te causam problemas? Qual é a dificuldade que te impede de progredir? Compartilhe comigo nos comentários e eu responderei. Talvez a sua dúvida possa até mesmo vir a se tornar o assunto de próximo vídeo. Obrigada mais uma vez por sua audiência e até a próxima. À bientôt. Ciao.